Olá, muito boa tarde, mais um programa Ciclo Vivo no ar. Eu sou o Daniel Rosa, é um grande prazer dividir essa tarde aqui com vocês. Ao meu lado está a Thaís, que está comandando o chat. Tudo bem, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo o pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Thaís, vou ficar hoje com vocês aqui no chat. Portanto, mandem suas perguntas, porque o tema do nosso programa de hoje é muito importante para todos nós. É isso aí, hoje a gente bate um papo aqui com o Edson Carlos, que é presidente executivo do Trata Brasil. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para a gente debater esse tema do saneamento, que é tão importante para a saúde das pessoas. É isso aí. Bom, Edson, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, como é que você, qual foi a faculdade que você fez, onde que você estudou, fala um pouco pra gente. Bom, eu sou químico, terror da faculdade, né? Todo mundo foge de química. Eu enfrentei essa faculdade de química, me formei em químico industrial, trabalhei muitos anos na área química, depois mudei, fui para a área de comunicação. Nos últimos 10 anos fui responsável pela área de relações institucionais de grandes empresas na área química e petroquímica, e mais recentemente assumi esse desafio de ser presidente do Instituto Trata Brasil, uma coisa que está me dando muito orgulho e que eu estou fazendo com muito prazer. E o que é esse trabalho do Trata Brasil? Então, o Trata Brasil é uma entidade que nasceu em 2007 com a finalidade de mobilizar as pessoas para a questão do saneamento básico, mais especificamente para coleta e tratamento de esgotos. Como vocês sabem, é uma tragédia nacional, é uma área da infraestrutura que ficou esquecida por pelo menos 20 anos, e a falta desses serviços causa uma série de impactos na saúde da população que a gente vai falar ao longo do programa. Mas então o Trata Brasil nasceu em 2007, formado por um grupo de empresas e entidades da sociedade civil, com a função de levantar dados, pesquisas e informações para mostrar para a sociedade brasileira qual é o impacto que a falta desses serviços tem no dia a dia e, com isso, mobilizar as pessoas para cobrar soluções para esses serviços das suas autoridades, seja dos seus vereadores, prefeitos, deputados, senadores, enfim. As pessoas têm que se conscientizar do problema para cobrar isso na hora da eleição. A conscientização do eleitor é o nosso principal objetivo. Ô Edson, e no site de vocês, lá do Trata Brasil, tem um dado que diz que 31% da população não sabe o significado de saneamento básico. Exatamente. Como que você acredita que isso influencia na situação atual do Brasil em termos de estrutura de saneamento? Diretamente. Esse número é muito importante, ele veio de uma pesquisa que a gente fez junto com o IBOP. Pesquisamos a percepção do brasileiro para a questão do saneamento básico no Brasil todo. E 30% dessas pessoas, de maneira geral, 30% das pessoas não sabiam nem do que o entrevistador estava falando. Então, quando a gente falava em saneamento básico, muita gente relacionava com poda de árvore, com asfaltamento de rua, com conserto de calçada. Então, temas que não tem nada a ver nem com água, nem com esgoto, nem com lixo urbano, nada disso. Então, foi para nós uma surpresa ruim perceber que muita gente ainda não consegue estabelecer uma relação entre o tema e a realidade. Outro dado aí, Thaís, importante que saiu dessa pesquisa com o IBOP, foi que só 3% das pessoas relacionaram imediatamente saneamento com saúde. Então, as pessoas, via de regra, não relacionam essa falta de coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, com o aumento dos casos de diarreia, de cólera, de hepatite, doenças que são transmitidas pela água contaminada. Então, isso chama a atenção que realmente é preciso conscientizar as pessoas das causas, dos impactos e dos reflexos que isso traz diretamente no dia a dia dela. É isso aí. Bom, para você que está nos assistindo, o dado aqui é bem preocupante, só 43% da população brasileira tem acesso ao saneamento básico. E também é o seguinte, quando as pessoas acham que está funcionando todo o sistema de esgoto ali, porque ele não vê mais o esgoto, né? Quer dizer, ele sai ali pelo vaso, só que não sabe se ele é tratado ou não é isso? Então, quer dizer, a pessoa não sabe, né? Diz, meu esgoto é tratado, mas na verdade não é isso, né, que acontece? Exatamente.
Quando o recenseador, a pessoa que faz o censo, vai na casa da gente e pergunta de bate-pronto, ou para nós, ou para os nossos pais, enfim, a sua casa está ligada a uma rede de esgoto? Muitas vezes a pessoa responde que sim, porque acredita que, como o Daniel disse, aperta a descarga e aquilo sai da frente, que ele está indo para um destino adequado. E isso, infelizmente, não é realidade para mais da metade da população brasileira. Ou seja, mais da metade, 57% das pessoas, não estão ligadas a uma rede de esgoto, principalmente na região norte, região nordeste, região centro-oeste. São regiões que têm uma dificuldade e uma carência muito grande de saneamento. Então as pessoas respondem às vezes que sim, mas na verdade não estão, as suas residências ou estão ligadas a uma fossa, a um buraco, simplesmente um buraco no chão, ou muitas vezes aquele esgoto vai para o primeiro rio que passe mais perto. Então, o dado mais importante para o saneamento é o dado que é publicado todo ano pelo Ministério das Cidades, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento. Essa informação mais técnica, mais usada pelo setor de saneamento, porque é o dado informado pelo próprio operador que trata as cidades. Então, esse é um número mais confiável. As pessoas, na ânsia de responder, muitas pessoas às vezes acham que realmente estão ligadas a uma rede, mas não estão. E isso não é só a realidade de periferia, não. Tem muita área nobre das grandes cidades que não está ligada à rede de esgoto. Antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui e o Edson comentou que a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, não tem tratamento algum de esgoto. E é uma cidade que não é de renda baixa, né? Uma cidade com poder aquisitivo bem alto. Por que você acha que isso acontece, Edson? É uma falta de estrutura do poder público, ou é a população que não cobra, ou nem sabe que não tem? É um conjunto de tudo isso. Na verdade, começa com a população não cobrando. A população não cobra, o político, seja o vereador, seja o prefeito, ele tende a resolver primeiro aquilo que é mais importante para o eleitor. Então, o eleitor, via de regra, cobra asfalto, iluminação pública, educação, uma nova escola, um novo posto de saúde. Então, fica claro para a autoridade local que não é prioridade para o eleitor dele resolver a questão do saneamento. Então, é lógico, o prefeito, por exemplo, ele assume uma cidade e tem tudo para fazer. Ele prioriza normalmente aquilo que os eleitores dele querem, em primeiro lugar, e depois, se ele tem uma consciência muito clara do que o investimento em saneamento reflete imediatamente na melhoria da saúde, aí ele investe no saneamento. O caso do Campos do Jordão é muito típico, o caso de Guarulhos também, um grande município aqui perto de São Paulo, mas é a realidade também no Nordeste todo, praias belíssimas do Nordeste que não tem também coleta de esgoto. Então, cidades ricas, muito ricas, onde refúgios da alta classe paulista, Guarujá, por exemplo, um outro caso, Guarujá tem sistema de coleta e tratamento, mas na época das chuvas, a chuva é muito grande, ela tira o esgoto do curso dele normal, esse esgoto acaba parando em outras áreas da cidade e acontecem esses casos todos de diarreia. Então, isso não está, infelizmente, não está ligado nem à área rica nem à área pobre. Se tem ou não coleta e tratamento de esgoto naquele lugar. Então, tem cidades mais pobres que resolveram o seu problema e estão muito bem, obrigado, e tem áreas muito ricas da cidade que ainda não resolveram. O caso de Campos do Jordão é um desses. Agora há toda uma mobilização da Sabesp, lá com o pessoal, os moradores locais, parece que determinaram uma área para a construção da estação de tratamento, então esse assunto tende a se resolver. Mas até pouco tempo atrás era uma cidade muito conhecida, um ícone do turismo paulista, um lugar que todo mundo vai, na época do inverno, vai para o Festival de Inverno, uma área super valorizada, uma região valorizada do estado de São Paulo, que também não tinha tratamento de esgoto. Aqui a Renata pergunta no chat por que esse tema é tão esquecido pelo poder público. Eu também quero complementar. Será que é uma obra que ninguém vê, né? A população não vê porque está embaixo da terra ali? Será que isso faz a diferença na hora de tomar a decisão? Eu vou fazer uma obra, uma ponte, o que seja, uma escola, um hospital. O político pensa o prefeito pensa nisso? Sem dúvida que pensa. É muito mais charmoso você inaugurar um viaduto, uma escola, um posto de saúde, colocar uma plaquinha lá que vai ficar para a eternidade, do que investir em tubulação enterrada.
o ex-governador, falecido governador Mário Covas, ele tinha uma frase muito emblemática, ele dizia: eu prefiro enterrar cano do que enterrar criança. É por aí que devia pensar. Sim. Na verdade, aquela obra que é enterrada, que não tem charme nenhum, resultará numa melhoria significativa da saúde da população, sobretudo das crianças. Porque outros estudos do Trata Brasil mostram que quem é mais atingido pela falta de coleta e tratamento de esgoto são as crianças, e principalmente as crianças até 5 anos de idade. Quando ainda estão em formação. Que deveriam estar na melhor da sua condição para poder, porque é a idade de formação, principalmente do cérebro, então a criança tem que gozar da mais plena saúde. Então, é verdade, não é charmoso investir em esgoto, então muita autoridade deixou isso para segundo plano. Agora, felizmente, com todo esse trabalho que está vendo, não só do Trata Brasil, mas de outras entidades, Ministério das Cidades e tal, isso está se revertendo. A gente vê prefeitos pelo Brasil investindo, discutindo, governadores indo atrás de recursos para poder resolver o problema. Então, felizmente, isso está melhorando. Mas a gente não pode deixar esse tema cair no esquecimento. Então, é importante você, eleitor que está assistindo o nosso programa, discutir isso na sua casa, no seu bairro, com os líderes da sua comunidade. Discutir, esse bairro tem? Tem, não tem? Se não tem, por que não tem? É um direito, está na Constituição do Brasil. Ninguém está pedindo nenhum favor. Acesso à água potável e ao saneamento é um direito do cidadão. É uma lei federal. É uma lei federal, é a Constituição do Brasil. Isso está na Constituição brasileira e está na ONU. Na Organização das Nações Unidas deixa muito claro que todo ser humano deveria ter acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto. Então, isso é importante que você discuta. Use a internet para falar disso, converse com seus candidatos. Agora vem campanha para prefeito. A Constituição delega essa responsabilidade ao prefeito. Então não é do governador nem do presidente, o prefeito tem que resolver o problema da cidade dele. Então cabe a gente cobrar do prefeito. Seu prefeito, você está investindo nisso? Ah, estou. Ótimo. Como é que nós vamos resolver? Quanto tempo vai demorar para acertar o saneamento da cidade? Se não está investindo, por que não está investindo? E aí, com isso, a gente acredita que assim a gente vai fazer a diferença na resolução desse problema.